nossa primeira questãozinha. Os cruzados avançavam em silêncio, encontrando por todas as partes ossadas humanas, trapos e bandeiras. No meio desse quadro sinistro não puderam ver, sem estremecer de dor, o acampamento onde Gautier havia deixado as mulheres e crianças. Lá, os cristãos tinham sido surpreendidos pelos muçulmanos, mesmo no momento em que os sacerdotes celebravam o sacrifício da missa. As mulheres, as crianças, os velhos, todos os que a fraqueza ou a doença conservava sobre as tendas, perseguidos até os altares, tinham sido levados para a escravidão ou imolados por um inimigo cruel. A multidão dos cristãos massacrados naquele lugar tinha ficado sem sepultura. Foi de fato na sexta-feira 22 do tempo de Caban, no ano de 492 da Égera, que os Fran, segundo feito aqui a indicação do próprio texto, são os cruzados, tá certo? Que os Fran se apossaram da cidade santa após um sítio de 40 dias. Os exilados ainda tremem cada vez que falam nisso, sem olhar, se esfria como se eles ainda estivessem diante dos olhos daqueles guerreiros loiros, protegidos de armaduras, que espelham pelas ruas o sabre cortante, desembainhado, degolando homens, mulheres e crianças, pilhando as casas, saqueando as mesquitas. Avalie as seguintes afirmações a respeito dos textos acima que tratam das cruzadas, tá certo? Que aí é ainda um estilo de questão um pouco mais antigo que a gente está fazendo. Pensa comigo, eu vou escrever umas coisinhas aqui e eu gostaria, no caso, que você acompanhasse. Por sinal, algumas dessas coisinhas, se você acessar nossas videoaulas, vocês vão ver que estará um esquema muito mais completo, tá? Você, se for acessar aulas ligadas à Idade Média, ou até mesmo a passagem da Idade Média para a Idade Moderna, por sinal eu fico até muito feliz dessas aulas terem uma visualização muito grande, até mesmo de alguns dos nossos companheiros aí, você vai ver que a relação que eu estabeleço é mais ou menos essa daqui, ó, vai me acompanhando, tá? Quando eu falo de cruzadas, eu tenho que falar de expedições religiosas e militares. Tá? Religião porque foi desenvolvido pela Igreja Católica e militares que era para combater o avanço dos árabes, tá certo? Realmente, esta relação chega a acontecer, só que vai aparecer de uma maneira sem um determinado propósito, uma outra relação, a relação comercial. Esta relação comercial tem que ficar clara para você que ela não é programada pela igreja. Para você ter uma ideia, das 8 cruzadas que vão existir, 3 são consideradas religiosas. Quer dizer, a pretensão realmente é ser religioso. A pretensão realmente é desenvolver um procedimento onde as cruzadas, é claro, vão desenvolver uma luta, uma condição de luta para tentar combater o avanço dos árabes sobre a região do Oriente Médio. É porque tudo começou exatamente a partir daí, né? Tudo começará a partir do século XI, quando a Igreja Católica fica sabendo que os árabes estão avançando, esse avanço acaba conquistando a Palestina, e é claro que a Palestina, como dizem tradicionalmente os religiosos, por ser a terra santa, por onde nasceu, viveu e morreu Jesus Cristo, ela precisava ser resguardada, os árabes precisavam ser expulsos, e também existia uma outra lógica nessa ideia. É a igreja chegar até o Oriente e conseguir com isso se unir à sua antiga igreja, né? Porque houve aquele chamado cisma, o cisma do Oriente. Igreja Católica Apostólica Romana, que fica no Ocidente, e a Igreja Católica Ortodoxa, que fica no Oriente. Então a ida dos cruzados até a região do Oriente também era uma intencionalidade de se aproximar da região oriental. Então, essa expedição ser religiosa estava programado, mas a outra ser comercial não estava.
É bom que se saiba, é bom que se lembre que as cruzadas vão acontecer na Idade Média. Na Idade Média não existe comércio. E como não existe comércio, como é que fizeram o comércio aqui? Na verdade, não fizeram comércio. A chegada dos cruzados até o Oriente faz com que eles cheguem em uma região abundante para conseguir fontes comerciais. E aí, voltando para a Europa, renovam os comércios. Porque daqui formam as feiras e das feiras formam os burgos. Dos burgos criam a burguesia, que agora eu vou deixar você ver tranquilamente essas etapas. E é claro, a burguesia que vem do burgo, que vem da feira, que vem desse comércio, que vem das cruzadas, vai começar a gerar um processo de transformação muito grande. Então agora a ideia é simples. As cruzadas, que são expedições religiosas e militares, acabam tendo como consequência evidências comerciais. Isso faz um renascimento comercial acontecer na Europa e vai iniciar um novo processo, que é da Idade Moderna. Eu tenho alguns itens para avaliar sobre cruzadas. Item 1. Os textos referem-se ao mesmo assunto, as cruzadas, ocorridas no período medieval, mas apresentam visões distintas sobre a realidade do conflito religioso deste período histórico, sem sombra de dúvida. Você vê, em um primeiro momento, uma visão, é claro, de etapas da luta, numa visão até muçulmana e outra visão dos cristãos, tá certo? Já no item 2, então o item 1, verdadeiro. O item 2 diz: ambos os textos narram partes de conflitos ocorridos entre cristãos e muçulmanos, tá? Você pode puxar sua setinha, colocar que esses muçulmanos são os mesmos islâmicos e que serão os mesmos palestinos futuramente naquela região, tá? Mais uma vez, muçulmanos, islâmicos e palestinos, é a mesma coisa, tá? Durante a Idade Média, mais uma vez estou acertando no período, e revelam como a violência contra as mulheres e crianças eram praticadas comum entre os adversários, sem dúvida nenhuma. Falam até de algumas situações meio desesperadoras, né, terríveis, com as mulheres e as crianças. Então, o item 2 também está correto. E o item 3, ambos narram conflitos ocorridos durante as cruzadas medievais e revelam como as disputas dessa época, apesar de ter havido alguns confrontos militares, foram resolvidos com uma base na ideia do respeito e da tolerância cultural e religiosa. Poxa, se tivesse tido tolerância religiosa, cultural, não teria havido guerra. Você concorda comigo? Porque se eu tenho tolerância, se eu tenho um bom papo, uma boa diplomacia, eu tento resolver as coisas sem guerra. Como a guerra existiu, então, obviamente, o item fica falso. Então, se só o 1 e o 2 são verdadeiros, o item correto fica D de dado.